estamos aqui para mais um evento da série Cinema História. Essa série, uma série de palestras para os quais são convidados pesquisadores, professores, pessoas especializadas nos temas que apresentam. Ela trata de relações entre história e cinema, mas não apenas isso. Também as relações da história com outras mídias. Mídias televisivas, HQ, jogos, computação. Apesar de que a série acabou adquirindo o título de Cinema História, porque foi o primeiro grupo de palestras que a gente abrigou e realmente tem sido uma predominância aqui nos nossos eventos. É uma série com a qual a gente pretende, como outras desenvolvidas pelo nosso laboratório, o LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, é uma série que, tal como outras que a gente desenvolve, procura quebrar esses muros apenas imaginários que as pessoas veem frequentemente entre a universidade e a sociedade que a envolve. Então, a gente tem dois objetivos com essas séries. Um deles é atingir a sociedade de maneira geral, ou seja, a gente tem essa função de extensão. E o outro objetivo é formar uma grande comunidade acadêmica, englobando pessoas de várias universidades do país. Não é à toa que as pessoas que têm frequentado as nossas séries, elas são do país inteiro, de várias universidades. São professores, alunos, pesquisadores. Então, essa é o segundo objetivo, criar uma grande universidade virtual. Para isso, nós temos desenvolvidos no LAPET algumas séries, como, por exemplo, a série Teses em Debates, que geralmente ocorre às quintas-feiras, nas quais a gente discute assuntos diversos. Essa série deste momento, que é a Cinema História, na qual a gente discute mais especificamente as relações da história com outras mídias e os diversos temas proporcionados por essas possibilidades. Temos também organizado alguns cursos de teoria da história, ou até teoria em outras áreas das ciências humanas. Temos uma série também chamada Monografias em Debate, onde os alunos de graduação que defenderam monografias recentemente ou há muito tempo podem apresentar seus trabalhos. Então, nós desenvolvemos aí uma série de eventos e séries com vistas a divulgar o que a universidade faz. Eu destaco que isso é cada vez mais importante em alguns momentos, e particularmente no momento em que a gente está vivendo, onde às vezes a universidade é criticada de uma maneira totalmente injusta, ou desconhecida, ou depreciada, o que ocorre geralmente em governos autoritários ou que desejariam ser autoritários, porque o conhecimento prejudica, né, o exercício do arbítrio, do autoritarismo, a ignorância, sobretudo, né? Então, frequentemente nesses momentos a universidade é atacada e a gente está inserindo também nessa perspectiva de trazer uma dimensão social à universidade e mostrar o que a universidade faz para fora também nesse contexto. Bom, dito isso, eu também quero mencionar para vocês que o nosso laboratório está aberto para quem tiver interessado em ser membro do laboratório, e para tal, depois a nossa equipe vai deixar no chat um e-mail. Quem tiver interessado em entrar para o laboratório, basta enviar um e-mail dizendo que gostaria de participar do laboratório oficialmente, deixar o nome completo, CPF, link do currículo Lattes. E a gente vai inscrever a pessoa que está solicitando oficialmente no nosso laboratório junto ao diretório de grupo de pesquisa do CNPq. E a partir daí você pode receber todas as mais informações e também atuar, né? Participar das palestras também.
Bom, mas nesse momento eu queria falar da palestrante do tema de hoje. A palestrante de hoje, que também está sempre participando aqui das nossas séries, dos nossos eventos, é a professora Raquel Anne. A professora Raquel Anne, ela é graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe, mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada e está terminando o doutorado em História Comparada também pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ, onde, inclusive, eu tive o prazer de interagir com ela como professor, como participante de banca. Além disso, a professora Raquel Anne participa do GET, que é também outro grupo de pesquisa que eu saúdo, com o qual frequentemente a gente está interagindo, que é o Grupo de Estudos do Tempo Presente da Universidade Federal de Sergipe, grupo liderado pelo professor Dilton Mainá, e do qual a professora Raquel Anne também faz parte. Além disso, a professora Raquel Anne, é preciso destacar, ela foi professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro durante 2 anos, bem recentemente. Então, também é conhecido de muitos dos nossos alunos. Bom, eu acho que eu fiz todos os destaques com relação à trajetória profissional, acadêmica da professora Raquel Anne, mas ela pode completar alguma coisa que eu não tenha dito. E eu também queria apresentar que ela também tem se destacado aí em pesquisas sobre história contemporânea, sobre história política no tempo presente, sobre mídias e também, particularmente, sobre cinema, entre outras coisas. E o tema de hoje, a espionagem e o espião no cinema. Inclusive, a professora Raquel também apresentou a temática dos trabalhos sobre espionagem na nossa outra série Teses em Debate. E agora está aqui para discutir a figura do espião especificamente no cinema. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora Raquel Anne, agradecendo a participação. Ela vai desenvolver a palestra dela em 40 minutos, estendendo-se a 1 hora. E na segunda hora eu lembro que é uma parte importantíssima, que é o momento onde todos os presentes aqui poderão interagir debatendo. E que a palestra também vai estar gravada e alguns poderão assisti-la em momentos posteriores no futuro, né? Então, Raquel, nesse momento eu passo a palavra para você. Olá, Assunção, olá a todos e todas, boa tarde. Obrigada, Assunção, pelo convite e pela apresentação, né? Não tem nada a acrescentar em relação à trajetória profissional, acho que você já resumiu bem. Obrigada a todos que estão aqui presentes, que se inscreveram, que vieram assistir, né? E pelo grupo, né, que está organizando, pela iniciativa. Bom, como o Assunção, né, já mencionou, hoje nós vamos discutir um pouco sobre espionagem e espião no cinema, né? Como alguns aqui estavam presentes no último encontro, foi no mês passado, né? Eu apresentei um pouco da minha pesquisa. Eu trabalho com espionagem durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra. Então, o cinema não é, né, vamos dizer assim, o meu objeto de pesquisa, né, no meu doutorado, mas eu acabei tendo esse diálogo, né, com o cinema justamente devido ao meu trabalho lá na Rural, né, no IEM, para ser mais específico, e com algumas parcerias com o Assunção e o professor Calil também, que alguns aqui conhecem. E o tema, né, da espionagem e do cinema, né, foi algo que eu acabei, né, tendo um pouco de acesso lá no meu mestrado. Eu acabei introduzindo um pouco esse estudo, deixei de lado e aí eu voltei de novo, porque é um tema assim, que me fascina,
principalmente quando a gente pensa o 007, né? E é isso que eu quero falar um pouco com vocês sobre os filmes do 007, né? O James Bond. Eu acredito que aqui todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Se não assistiram todos, pelo menos alguns devem ter assistido, principalmente os mais recentes. Então, eu escolhi, né, os filmes do 007 justamente porque ele, né, acaba exercendo aí um papel fundamental na construção de um imaginário sobre espionagem, né? Então, quando a gente pensa em espionagem, geralmente a gente já remete ao 007, né? É muito comum as pessoas sempre me perguntar, e o James Bond, né? Então, por isso que eu optei em trazer aqui essa discussão, mas óbvio que existe aí, né, uma quantidade enorme de filmes sobre espionagem, né? Mas vamos focar hoje aqui no 007. Eu vou colocar aqui meu slide, só um minutinho. Pronto. Estão todos vendo? Ok? Ok. Bom, então, gente, como eu estava falando, né? Esse mundo da espionagem, né? Ele dominou o imaginário, principalmente do século XX, e a partir da figura do James Bond, né? O agente 07. Então, ele é um personagem que ele vai desempenhar aqui um papel central nesse processo de construção de imaginário sobre espionagem. Antes da gente falar sobre os filmes, né? E aqui, só fazendo um parênteses, eu vou fazer um recorte aqui entre os anos 60 e os anos 80, né? Justamente para a gente focar principalmente a Guerra Fria, né? Então, você tem filmes do 007 ainda sendo produzidos, né? Eu acho que o último, se eu não me engano, sai em 2020, ou vai para sair ainda, agora em 2021. Então, você tem aí uma gama de filmes que atravessa décadas, né? Mas aqui a gente vai focar os filmes entre os anos 60 e os anos 80 para discutir mais sobre a Guerra Fria. Então, primeiro eu queria falar com vocês sobre como surgiu esse personagem, né? Por quê? Esse personagem, né, fictício do James Bond, para quem conhece a história, né? Para quem não conhece também, aliás, ele trabalha, né, para um serviço secreto britânico, né, que é o que nós chamamos de MI6, né, MI6. Então, ele trabalha para essa agência que é a mesma agência do seu criador, né, que foi, no caso, o agente britânico Ian Fleming. Então, Ian Fleming, que é o autor das histórias do James Bond, o autor desse personagem, ele era, de fato, um agente britânico, né, que atuou, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial. E o personagem, ele foi criado pelo Ian Fleming em 53. E a partir de 62, os seus romances viraram, né, filme, né, viraram uma franquia bilionária de cinema, chegando a 25 filmes. Então, o James Bond originalmente surgiu na literatura. Só na década de 60 que ele vai para o cinema. E ele foi um personagem inspirado em um agente, né, que de fato existiu, que é o Duskov Popov, codinome Psycho, né? Esse agente, ele inspirou o Ian Fleming a criar o James Bond, né? Ele era um agente britânico, então, e ele agia como um agente duplo. Então, ele transmitia
informações erradas propositalmente aos alemães, certo? Popov, ele era sérvio e ele se tornou agente duplo britânico em 1940, quando tinha apenas 28 anos, né? E o Popov, ele chamou a atenção do Fleming quando ele jogou 50 mil libras, né, em dinheiro da inteligência britânica em um cassino, né? Então, o Fleming, ele tomou um susto com aquela atitude, mas isso deu a ele a ideia de criar os seus livros. Então, a partir de então, esse personagem, ele atravessa décadas mantendo aspectos que fazem parte da sua caracterização, mas também transformações que andam lado a lado com a realidade social e política a qual os filmes estão inseridos, certo? E aí aqui a gente retoma, né, aquela ideia clássica lá do Marc Ferrot, de uma contra-análise da sociedade, e observa a partir desses filmes aspectos de um contexto social em que ele está sendo produzido. Mais especificamente, no nosso caso aqui, sobre a Guerra Fria. E aqui a gente pode, né, pensar, então, que esses filmes, então, eles nos ajudam a investigar temas, né, recorrentes da segunda metade do século XX pelo olhar norte-americano, né? Ou seja, são filmes que buscam ressoar alguns interesses e preocupações do público daquele período e de uma política específica, certo? Então, esses filmes, eles nos abrem, né, alguns caminhos de investigações. Por quê? Eles nos permitem observar que eles tinham como propósito reduzir a ideia de que os vilões e a sua maldade fossem inadmissíveis ou irreais. Ou seja, são filmes que tentam causar um efeito de real sobre o inimigo. E aí aqui a gente faz um parêntese para diferenciar o que é efeito de real e efeito de realidade, né? O efeito de real é o que nós achamos que realmente é real na vida. Então, você assistir um filme de terror e você ficar com medo do escuro porque você assistiu aquele filme de terror. Então, esse é o efeito de real. Já o efeito de realidade é o que nós aceitamos que não é real naquele filme. Então, você vai assistir um filme do Hulk, você vê lá um cara enorme, todo verde, destruindo tudo. Você sabe que aquilo ali não é real, mas você aceita, né? Você faz esse pacto, você aceita o que é contado ali. Então, o filme, obviamente, né? O filme do James Bond, óbvio que tem seus aspectos de ficção, mas ele também tem esse efeito de real, principalmente em relação ao inimigo, que tenta mostrar, olha, o inimigo, ele é perigoso, certo? Um outro aspecto que nós também podemos observar nos filmes é que eles apresentam imagens de caráter nacional. E aqui a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, mas para perceber os interesses, né, norte-americanos por trás desses filmes. São filmes que também exploram a relação entre uma Grã-Bretanha em declínio e os Estados Unidos em ascensão, certo? Lembrando que a gente está falando aqui de um personagem britânico, né? Então, como é apresentada essa relação entre ingleses e norte-americanos, entre uma Grã-Bretanha que está em declínio, né, pós-Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, que emerge aqui como uma grande potência. Um outro aspecto que também podemos observar é que esses filmes, eles mapeiam o curso da Guerra Fria, né, com representações das tensões, dos inimigos e dos aliados e dos temores daquele período, né? Então, nós observamos nos filmes que alguns temas recorrentes, para além da própria espionagem, né? Como, por exemplo,
corrida espacial, guerra nuclear, crise energética, né, por exemplo. Então, são temas que atravessam aí a Guerra Fria e que serão representados nesses filmes. E, por fim, nós podemos observar também que essas produções, elas desempenharam um papel importante na cultura popular neste contexto. Não apenas na Grã-Bretanha, mas principalmente nos Estados Unidos, quando os norte-americanos criaram e financiaram os filmes, né? Então, Ian Fleming, lá, quando ele cria lá os seus romances, né? Ele é um agente britânico. Ele está pensando ali o público britânico. Quando os filmes, por sua vez, eles foram adquiridos, os direitos dos filmes, né? Foram adquiridos em 61 pela empresa Eon Production, né? Com financiamento da United Arts. E atualmente, os direitos de distribuição da franquia pertencem à MGM, que foi comprada recentemente, né, pela Amazon. Então, você tem aqui por trás desses filmes toda uma indústria norte-americana de cinema, certo? Então, através dessas produções norte-americanas, né, nós conhecemos o Bond, né, o James Bond, que inicialmente foi interpretado pelo Sean Connery, né, que morreu recentemente, e que ao longo dos anos novos atores, né, serão incorporados. Bom, aqui então a gente observou que vários caminhos podem ser seguidos, né, na investigação sobre esses filmes. São muitos filmes, né, como eu mencionei. Então, há amplas possibilidades de análise. E aqui eu vou trazer para vocês alguns desses debates, certo? Um minutinho aqui. Primeiro, a sensação de que os Estados Unidos estão sempre sendo ameaçados, né? Essa é uma sensação que é recorrente nos filmes. Então, embora seja uma figura britânica, né, trabalhando para uma agência britânica, né, a serviço ali da rainha, né, ao final da história, o Bond está sempre salvando os Estados Unidos, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, no primeiro, que é o Dr. No, né, é de 62, esse aqui, o James Bond, ele pede que o vilão, Dr. No, de lançar mísseis nos Estados Unidos, né? Contra os Estados Unidos. E esse vilão, né, ele tem descendência, inclusive, chinesa, né? A mãe dele era chinesa, e ele tem aspectos, né, chineses. E lembrando aqui que, nesse contexto, né, a China tinha passado pela sua Revolução Comunista uma década antes. E é contexto também da Guerra do Vietnã e da teoria do dominó. O que é essa teoria, né? A política norte-americana de impedir o avanço do comunismo na Ásia por acreditar que se um país naquela região se tornasse comunista, todos os demais se tornariam também, né? É o efeito dominó. Se um cai, todos os outros iriam cair. Então, você percebe aqui, nesse filme, que a questão da Ásia está fortemente presente, né? E ele está salvando os Estados Unidos. E Godfield, filme de 64, ele salva as reservas de ouro dos Estados Unidos de um ataque radioativo, né? E isso que poderia levar, né, ao colapso econômico do país. Em
64, não, é 65, desculpa. Em 65, em Thunderball, ele impede o vilão Largo de explodir Miami, né? E temos também, por exemplo, o Diamonds Are Forever, de 71, que ele vai frustrar e impedir, né, o Bloodfield, que é o vilão da história, de destruir o Washington. Então, aqui são alguns exemplos, não precisar trazer todos, mas quase sempre ele está salvando, ao final, os Estados Unidos. Então, é a imagem, né, que reforça aqui a ideia de que, olha, os Estados Unidos estão sempre sendo ameaçados pelos comunistas. Um outro aspecto, né, que eu mencionei anteriormente e que merece um pouco mais de discussão são as relações entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, né? Por quê? As histórias do Bond, elas podem ser usadas para observar a mudança de imagens da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e do mundo. As duas potências, elas cooperavam, né, na luta aí contra o comunismo. A gente pode citar aqui alguns exemplos, como cooperação na OTAN, cooperação no Acordo de Segurança Reino Unido e Estados Unidos, que incluía espionagem de sinais. Então, os dois países estavam ali cooperando nas atividades de espionagem, né? Lutaram juntos na Coreia, mas isso não significa que não houvesse também atritos, né? Algumas divergências, principalmente em relação ao Oriente Médio. Então, enquanto a Grã-Bretanha ela estava perdendo colônias na África e na Ásia, os Estados Unidos estavam estimulando o processo de independência nessas regiões para angariar novas áreas de influência, né? E esse é um atrito já presente na Segunda Guerra Mundial. Então, apesar de ambos os países estarem ali lutando contra os nazistas, né, era recorrente alguns atritos justamente por áreas coloniais, porque os britânicos queriam, né, manter o seu império e os Estados Unidos queriam acabar com esse império para angariar novas áreas de influência, certo? Então, nas histórias, né, nós já observamos um discurso que não vai apresentar esses atritos, né? Ou seja, são filmes que buscam apresentar uma imagem de que ambos os países são aliados e que apagam qualquer tipo de atrito que existisse entre ambos os países. Então, um exemplo, né, no já citado Thunderball, de 65, né, a OTAN é aqui uma instituição, né, que vai aparecer com bastante frequência porque os mísseis da OTAN são roubados. Então, para atacar os Estados Unidos. Então, o James Bond ele vai aqui ajudar a OTAN, essa cooperação ocidental contra o comunismo, né? Pois todos estariam ameaçados. Se não houver uma cooperação ocidental, todos estariam em perigo. E um aspecto, né, também importante para pensar a relação entre Grã-Bretanha e Estados Unidos através dos filmes é que nos romances, né, o James Bond ele age como um defensor do Império Britânico, né? Então ele está ali envolvido em questões geopolíticas do Império Britânico. Então ele é enviado para algumas regiões como um defensor desse colonialismo. Só que essa imagem ela vai se perder nos filmes.
certo? Por quê? Porque o James Bond no filme, ele está mais preocupado com a Guerra Fria e a luta contra os soviéticos. Então, ele não é enviado para manter colônias. Ele é enviado para outros países, né, principalmente países do terceiro mundo, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele não é enviado para esses países para manter colônias. Ele não é enviado como um policial do Império. Ele é enviado para conter a ameaça comunista, né? Então, aqui a gente já observa esses interesses hegemônicos norte-americanos. E aqui um exemplo, né, em Dr. No, né, ele é enviado para a Jamaica, né, para investigar a morte de um outro agente. Ele não é enviado para lá como um policial colonial, certo? Ele foi enviado para conter o comunismo. Só que tem um detalhe importante. A Jamaica, né, ela se tornou independente em 62, né? Ela fazia parte do Império Britânico e no mesmo ano de lançamento do filme, no mesmo ano de lançamento do filme, a Jamaica se tornou independente. Então, aqui a gente observa essas questões, que ele está ali não é para manter uma colônia, mas para manter aquela região dentro da órbita norte-americana, ok? Que é justamente nesse filme, né, que, como eu falei, o Dr. No, ele é uma ameaça aqui chinesa. Também observamos, né, nessas relações entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, mas principalmente para observar essa busca, né, hegemônica norte-americana, os países do terceiro mundo, né? Eles são países que recorrentemente aparecem, né, nos filmes e que eles são apresentados sem qualquer governo local. É como se esses países estivessem prontos para serem explorados por megalomaníacos internacionais. Então, não existe uma agência, né, um governo local para impedir o ataque desses vilões. Então, é como se esses países que estão, né, vulneráveis ao ataque comunista, né, estivessem aguardando a intervenção ocidental, mais especificamente norte-americana, na forma do James Bond. Então, não, esses países não possuem defesa, nós temos que enviar o agente para salvaguardar os interesses nessas regiões. Então, esses países são recorrentes e eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, The Spy Who Loved Me, filme de 77, que aparece o Egito. The Living Daylights, um filme de 87, né? É o norte da África. Em Murrak, que é um filme de 79, é o Brasil, né? Inclusive, o Brasil aparece aqui no Carnaval, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. No filme The Man with the Gold Gun, né, que é de 83, é a Índia. Então, você vê, né, sempre esses países do terceiro mundo sendo retratados aqui no filme do James Bond, esperando a sua intervenção, esperando que ele vá lá salvá-los, certo? E nesses filmes, é importante também a gente destacar, né, dessa maneira como o terceiro mundo aparece, que é a visão orientalista sobre os povos desses locais, né? Ou seja, uma visão imperialista sobre o terceiro mundo que enxerga o outro através de estereótipos, né? Então, os povos desses locais,
eles aparecem aqui como exóticos. E isso anula sua pluralidade, sua complexidade. Então, aqui nós estamos, né, empregando um conceito, né, do Eduardo Said, que é o orientalismo, e que, né, a partir desse conceito, nós observamos que, né, no caso desses filmes, né, que as representações, né, literárias, culturais, dos Estados Unidos e da Europa, elas fomentam preconceitos contra os povos não ocidentais, os classificando como os outro oriental, né? Então a gente observa como esses personagens locais, eles são aqui colocados com base no estereótipo, com base, né, nessa visão orientalista dos norte-americanos, certo? Então, esses indivíduos, eles são apresentados sem qualquer tipo de agência, né? Só o que aparece sobre eles são as suas festividades exóticas. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês do filme Live and Let Die, de 73, né? Que vai justamente reforçar essa ideia do exótico, né? Que é um filme que se passa numa ilha no Caribe. Deixa eu colocar aqui. Então, deixa eu ver só aqui o... Peraí. Isso aqui é só um exemplo, pessoal, né? Mas que é algo recorrente nos filmes do James Bond, né? Justamente nos mais antigos, mas algo que vai se perpetuar, justamente essa imagem, né? Como eu falei, de povos do terceiro mundo como exóticos, né? Ou seja, são sempre retratados com essas festividades, né? Justamente, né, que traz aqui o conceito, né, do orientalismo de Eduardo Said, que busca reforçar esses preconceitos, certo? Espera aí. Bom, também, né, nos observamos no filme a ideia de que a Inglaterra ela deveria se adaptar aos Estados Unidos, né? Então, ainda aqui nessa relação entre Grã-Bretanha e Estados Unidos. Então, os filmes, né, do James Bond, né, melhor falando, a figura do James Bond, ela mostra uma presença política e militar cada vez mais forte dos Estados Unidos e cada vez mais fraca da Grã-Bretanha. Então, a presença política e militar britânica ela é diminuída, né, nos confrontos da Guerra Fria e os Estados Unidos acabam aqui ganhando maior destaque, certo?
E aí eu queria trazer 2 exemplos para vocês. Agora eu vou ter que tirar aqui o slide, porque esse eu não consegui achar no YouTube. Só um minuto. Eu vou colocar novamente. Que é um exemplo, uma cena do filme Diamonds Are Forever, de 71, né? Que vai um diálogo entre o vilão Blofeld e o James Bond, né? Que representa essa ideia de que, olha, a Grã-Bretanha ela está perdendo espaço político e militar no cenário internacional. E os Estados Unidos que, né, interessam aqui, Estados Unidos e União Soviética, né? How disappointing. I was expecting one head of state at the very least. Surely you haven't come to negotiate, Mr. Bond. Your pitiful little island hasn't even been threatened. Search him from his toenails to the last follicle on his head and then bring him to me. Então, nessa cena, né, ele fala aqui, né, a sua ilhazinha ainda não foi ameaçada. Por quê? O objetivo, né, do vilão é negociar com os Estados Unidos ou a União Soviética, né? Então, esses são os principais atores no cenário internacional. Não é mais a Inglaterra. A Inglaterra vai perdendo esse destaque. Só um minutinho aqui. Vou colocar o slide novamente. E uma outra forma que nós observamos pronto. Uma outra forma que nós observamos, né, desse destaque político e militar, principalmente dos Estados Unidos, é que em vários filmes, né, ao final, o James Bond ele recebe a ajuda das forças norte-americanas, né, no desfecho ali da narrativa, né? O James Bond, óbvio que ele resolve, né, tudo no final, mas existe por trás uma ajuda de forças norte-americanas. Inclusive, a CIA aparece recorrentemente ao longo dos filmes. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos, que é o de Godfather e Diamonds Are Forever, né? Que
nós vamos observar justamente essas forças norte-americanas aparecendo ao final da narrativa. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Tá sem legenda, mas não tem problema. Eu só quero que vocês vejam a ajuda, né, das forças norte-americanas quando o James Bond está ali preso. Preso, inclusive, numa bomba. Goodbye, Mr. Bond. Ele velando, inclusive, né, o que dá o nome do filme, né, que é o tal do Goldfinger. E aqui a gente já observa, né, ele sendo atuado pelas forças norte-americanas. E um outro exemplo, né, foi em Diamond of Forever. Também as forças norte-americanas aparecem ao final para ajudar o James Bond. Stop him! 9 minutes and counting. I did it. I switched the tape in the machine. You stupid twit, you put the real one down. Come on, let's go. A weather balloon. What do you think, Mr. Leiter? That must be the signal. Os There is the low identificam o pressure helicóptero, né, da anywhere. bandeira dos Estados Unidos. Aqui é a CIA e um empresário norte-americano ajudando. Ready all guns and proceed to target. I repeat, proceed to target. Roger, Charlie 1. Out. Come on, Bond. Get the hell off that rig. 8 minutes and counting. Unidentified aircraft approaching rapidly. Range 5 miles. But I don't understand. You said they wouldn't attack. You said they The wouldn't. balloon was a signal. Stupid fools must think Mr. Bond has accomplished his mission. Activate defenses. Activate defenses. Seven minutes and counting.
is Charlie 1. Commence attack. Commence attack. Então aqui você vê, né, a força norte-americana chegando para salvar o território, salvar a Inglaterra. Bom, pessoal, aqui a gente falou um pouco sobre essa relação Estados Unidos e Grã-Bretanha. Outro aspecto que eu quero destacar com vocês é a tecnologia como demonstração de força, né? A luta aqui, ela não está mais centrada em soldados em fronte de batalha, né? Como era na Segunda Guerra, mas em mísseis, em foguetes, em satélites, né? Ou seja, a bomba atômica e a tecnologia, elas assumem aqui um papel central na defesa do Ocidente, como demonstração de força, né? Quanto mais tecnológico, mais força. Então, alguns temas estão sempre como plano de fundo dos filmes. Então, em Doutor No, você tem a guerra nuclear, né? Em Thunderball também é a guerra nuclear. E You Only Live Twice, nós já temos aqui o tema da guerra espacial, né? E em Her Message Secret Service já aparece o tema da guerra biológica. E em Moonrack temos guerra biológica e espacial. Inclusive, ele vai lutar lá no espaço, né? Então, aqui nós observamos, né, esse papel central da tecnologia, né, principalmente guerra nuclear e guerra espacial. Não temos mais batalhas em frontes, certo? E, para a gente finalizar, que acho que eu já extrapolei o tempo, nós temos também o tema da espionagem, né? Porque os filmes do agente Bond, ele oferece oportunidades para observarmos aspectos da percepção popular sobre o mundo da inteligência, né? Como exemplo, a ênfase nas operações secretas e na inteligência humana em vez das operações de sinais, né? Rapidamente aqui, né? Quando a gente pensa em inteligência, nós temos o envio de agentes para determinado território, para coletar informações ou empreender operações secretas, né? Que é o caso do James Bond. Mas também temos operações de sinais, né? Então, satélite, linhas telefônicas. Hoje nós temos, né, internet. Então, a inteligência é muito mais complexa do que apenas o envio de agentes, né? Também temos inteligência de imagens, né? Quando aviões, satélites vão fotografar determinado território. Enfim, são alguns exemplos. Mas nos filmes é focado justamente a inteligência humana e as operações secretas, né? No agente. Então, aqui nós estamos identificando um aspecto do mito da experiência de guerra, que é um conceito do autor chamado George Moss, né? Então, o agente secreto, ele cumpre, né, o papel de soldado cidadão. Ele se apresenta como um civil, ele não utiliza uniforme, né? Apesar de alguns filmes, o James Bond, ele ser referenciado como comandante, né? Inclusive, somente uma vez, em uma cena lá que ele apareceu de uniforme, né? Mas ao longo dos outros filmes, a sua patente não o define, né? Então, ele é quase sempre apresentado como um civil e não como um militar. Então, ele é um soldado cidadão
que luta e oferece sua vida pela nação através da espionagem. Então, aqui a gente vê, né, por que dessa valorização com operações secretas e inteligência humana. Porque se houvesse um foco maior em inteligência de sinais, o indivíduo, ele perde o seu protagonismo, né? E essa valorização do indivíduo, ela é fundamental para a gente entender a própria cultura norte-americana, né? Porque o indivíduo, ele, nos filmes, né, ele se opõe, né, à burocracia do comunismo. Então, esse indivíduo, ele ele é sempre, né, apresentado como carismático, como sensual, né? Sempre tem a ideia de que ele leva as mulheres a nunca resistirem a ele, e óbvio, né? Todo o teor machista que tem nos filmes, quanto mais antigo, pior, né? Inclusive, eu assistindo, me dava até alguns incômodos, mas é algo interessante a gente perceber, né, esses incômodos, que a gente observa as mudanças, né, na história. Enquanto isso, os vilões, eles sempre são apresentados como pessoas feias, deformadas, né? Então, esse indivíduo, né, ele se opõe à burocracia do Estado. Por quê? O inimigo, ele é um megalomaníaco rico, sádico e mecanicista, né? Então, ele planeja o seu plano maquiavélico de destruição global, né? Existe todo um aparato burocrático, né, aqui no sentido weberiano, ou seja, um emaranhado de setores que controlam o processo por meio de uma hierarquia, né? Então, esse aparato burocrático, ele executa o plano de destruição do inimigo, né? Então, o planejamento do vilão, ele é visto aqui como uma forma de controle característico do comunismo, segundo a ótica do filme, né? E aí tem uma cena que em The Spy Who Loved Me, que é de 77, né? Eu não vou colocar a cena, porque eu acho que eu já, por causa do tempo, senão vai extrapolar o tempo, mas na cena, e aí quem tiver curiosidade, né, de assistir depois, o vilão chamado Stromberg, né, ele cria todo um aparato, né, militar, burocrático, para destruir o mundo e construir uma nova sociedade, né? Então, ele planeja um holocausto nuclear para construir uma nova civilização no mar, sob o mar. E ele cria todo um planejamento, toda uma burocracia para isso. Então, o que nos chama a atenção nisso tudo é a figura do agente secreto, né? Como o agente secreto do filme, ele é representado de uma maneira que lhe é atribuída um capital político, né? Ou seja, a representação desse indivíduo é uma narrativa que busca legitimar a continuação na guerra. Nessa narrativa, a figura do espião aparece como esse soldado cidadão que se sacrifica pelo seu país, né, agindo na guerra secreta e enfrentando os perigos, inclusive, de ser capturado e morto. É a imagem do herói que, na trama, ele é permeado pelo segredo, pelo anonimato, né? Óbvio que nós sabemos quem é o James Bond, mas ele representa este soldado cidadão que age no anonimato, que age escondido, né? Ele representa o herói sem rosto, que não é condecorado com medalhas e títulos. No máximo que ele recebe é dinheiro e luxo, que é, inclusive, um valor da sociedade norte-americana, né? Portanto, trata-se de uma narrativa
com um objetivo político de unidade nacional ou ocidental, né? Através da ideia de um mártir, de um herói de guerra, de um sacrifício redentor para garantir a continuidade do conflito, neste caso, a Guerra Fria. Então, esse herói, ele está aqui lutando na Guerra Fria. Precisamos continuar lutando. E aí, aqui a gente retoma o conceito do mito de experiência de guerra, que é justamente essa narrativa mitológica da ideia de conflito, né? Então, o George Moss, ele vai pensar esse conceito para analisar o pós-Primeira Guerra Mundial, né? E ele observa como a imagem do soldado cidadão, anônimo, ele é colocado como um herói nacional, né? Então, é por isso que a gente vê, por exemplo, inúmeros monumentos na Europa que buscam glorificar esses soldados, né? Verificamos nesses monumentos a falta de identidade, pois pode ser qualquer um que lutou na guerra, né? Enquanto que, anteriormente, antes da Primeira Guerra Mundial, eram valorizados principalmente figuras militares famosas. Então, no filme James Bond, nós observamos um processo semelhante. Esse soldado cidadão, ou seja, um soldado, entre aspas, anônimo, não é militar, né, vamos dizer assim, não é uma figura famosa militar, ele tem uma imagem romantizada a fim de se apresentar como o herói de guerra para lutar, para justificar a luta contra o comunismo, né? Então, o mito da experiência de guerra, ele perpassa pela ideia de glória e honra daqueles que lutaram e morreram nos campos de batalha, né? No caso, esse campo de batalha aqui do filme, né, é a Guerra Fria, né? Não é a batalha no modo tradicional, né? E por isso é representado, né? O James Bond é representado com uma imagem de masculinidade, de virilidade, de heroísmo, né? Que é justamente defendida aqui como fruto deste conflito. Então, o James Bond, ele é a representação dessa imagem. Então, o mito da experiência de guerra, ela busca fortalecer o nacionalismo e a vontade de entrar em uma nova guerra motivado pelo sentimento de honra, de heroísmo, de virilidade, que encontramos no James Bond. Então, não é à toa que ele está sempre seduzindo ali as mulheres, que ele se coloca ali como esse herói viril, né? E aí, só para a gente finalizar, né? Para a gente concluir, nós observamos, né, que ao analisar os filmes do James Bond, né, do Agente 007, nós encontramos, né, aliás, nós procuramos, né, apresentar alguns temas que eram debatidos ao longo da Guerra Fria, né? Então, uma análise mais aprofundada investigaria a recepção destes filmes, como a sua narrativa foi recebida e adaptada pelos diferentes grupos sociais, né? Então, aqui, o que nós pretendemos destacar, na perspectiva da produção, são os discursos que tentavam legitimar uma determinada política norte-americana de intervenção, principalmente nos países do terceiro mundo, na luta contra o comunismo, né? Como afirma o Adorno, a indústria cultural, ela não é inofensiva. E havia uma relação muito próxima entre Hollywood e a Casa Branca. Mas é importante a gente destacar aqui que outros discursos se chocavam com esse, né? Pois não podemos partir da ideia que essas narrativas, elas eram aceitas de maneira automática, embora também não possamos ignorar que a franquia, ela fez bastante sucesso ao longo das décadas. A franquia bilionária,
né? Alguns filmes com mais sucesso que outros, mas é uma franquia bilionária. Então, surgem aqui questionamentos no sentido de tentar identificar, né, até que ponto o filme influenciou o pensamento da opinião pública de uma época ou refletiu esse pensamento. Eu diria que ambas as formas, né? Pois a influência do cinema, ela é complexa, ela é negociada e muitas das vezes indireta. Então, há um compartilhamento aqui de crenças e valores entre a produção e a recepção dos filmes, certo? Então, é por isso que é importante aqui a gente problematizar essas produções. Obrigada, pessoal, e desculpa aí o tempo se eu extrapolei. Obrigado, Raquel. E nesse momento a gente vai dar o início à segunda parte, que é tão importante quanto a palestra, que é essa parte do debate. Para isso, eu lembro que vocês vão poder tomar a palavra, os que quiserem falar, ou registrarem, e alguns já registraram alguns comentários no chat, aí vão ser lidos pela nossa equipe. Eu vou começar fazendo algumas observações, algumas coisas que eu achei falando algumas coisas interessantes que eu vi e que eu comecei a pensar através da palestra da Raquel. A primeira coisa, uma das coisas que me ocorre é a figura do agente secreto mesmo, como que ela vai mudando. Foram 6 James Bonds até hoje, né? E esses, eu não sei se já existe aí, se a Raquel conhecer, pode também mencionar, algum estudo sobre esses diferentes James Bonds que foram sendo apresentados. Quer dizer, foram 6 atores, né? Pode ser que, às vezes, seja por problemas contratuais entre os atores que mudam. Isso tem esse elemento. Então, 2 atores podem ter representado uma única figura, por exemplo. Mas também existe uma mudança na figura do agente secreto James Bond, né? Eu, pelo menos, como de uma maneira mais leiga, mas primeiro, todos eles têm os elementos em comum, né? Todos eles, os elementos em comum são que eles são exímios lutadores de artes marciais, todos eles são sedutores e bons amantes, né? Todos são jogadores, e você até mencionou que era uma característica do agente que inspirou, né? Todos eles têm um certo envolvimento com a bebida, né? Embora de uns de uma maneira mais elegante, de outros de uma maneira mais alcoólica, né? Aí eu já vou comentar isso também. E além disso, eles são homens de ação, eles sempre têm um pensamento muito rápido, né? E têm, vamos dizer, conhecimentos diversos, né? Línguas, uma série de características diversas. Mas, além de todos eles, essas figuras compartilharem essas características em comum, houve uma certa mudança. Eu falo até como leigo, mas me parece que a maior mudança é no último James Bond, né, que é o Daniel Craig, né, que é uma figura mais atarracada, mais atrapalhada. Eu acho que aparece mais uma figura com dramas existenciais, traumatizada, aparecem traumas. Ele é um pouco mais atrapalhado, embora tenha todas essas características. Ou seja, ele parece que tem uma tentativa de não fazer mais um James Bond tão idealizado como eram os anteriores, né? Então, ele continua sendo idealizado, mas eu acho que há uma concessão mais para fazer uma figura mais humana, né? Eu fico me perguntando o que orientou essas mudanças nesse James Bond até chegar nesse último. Foi talvez a recepção, a pressão, as pessoas já não estavam acreditando tanto naquele James Bond mais idealizado dos anteriores, aí começaram a exigir elementos mais humanos, ou são questões mais modernas, mais contemporâneas, mais pós-modernas também, de mostrar a figura humana mais também com as suas
falhas, suas idiosincrasias, né? Então, a primeira pergunta é essa, sobre a primeira colocação ou pergunta, não é bem uma pergunta, né? Mas se você tiver algum comentário sobre a mudança no perfil do próprio agente, né? A outra coisa, além do perfil do próprio agente, a gente nota que várias coisas podem ser estudadas através dessa série. Isso eu acho também bem interessante, pode motivar algumas pessoas que estejam nos assistindo a fazerem um estudo disso, né? É que, além da figura do agente secreto, você também comentou muito que vão mudando os inimigos, por exemplo. Esse é um primeiro tema que pode ser estudado. Então, o inimigo ele vai mudando do russo para o chinês, para o islâmico, para o terrorista independente, para o hacker, que é a partir da sociedade digital. Ou seja, esses inimigos vão mudando. Já teve estudos sobre essas mudanças do inimigo? Eu sei que você falou bastante disso, obviamente, que é a primeira coisa que a gente vai pensando. Mas também me ocorreu muito, e você também falou das diferentes, se há também um estudo das diferentes visões do terceiro mundo. Você mencionou que é sempre um terceiro mundo que fica à espera da intervenção americana, mas há também diferentes visões de terceiro mundo que vão mudando com o tempo ou não? Mas isso é só uma curiosidade. Mas, sobretudo, eu fiquei pensando muito também nas mulheres, se a visão das mulheres vai mudando, porque sempre a mulher ocupa um papel fundamental nessa série de filmes, né? As mulheres sempre contracenam com o James Bond. É possível também fazer um estudo? Acho que caiu lá, ou só para mim? Para mim também caiu. Caí. Eu caí durante alguns instantes, né? Mas eu estava perguntando sobre as mulheres, né? É possível também estudar as mulheres e as relações de gênero? Porque a Raquel foi comentando que quanto mais antigo, mais incomoda, né? E eu acho que vai se ajustando às novas visões de gênero, mas já foi feito algum estudo sobre isso, a visão da mulher, né? E quando você falou também é um britânico, é um agente britânico, mas sempre está interagindo com os Estados Unidos. Se também é possível pensar, porque a empresa, a franquia que promove o James Bond, que é a Eon Productions, ela é sediada em Londres, né? Quer dizer, é uma empresa britânica. Se eu não me engano, é especializada só nisso, né? Nos filmes de James Bond, eu acho que já é tudo, né? Que já é muita coisa, na verdade, né? Mas eu não sei se essa empresa tem também outras realizações cinematográficas além da série do James Bond. Mas se também tem esse elemento, não, tudo bem os Estados Unidos, mas em última instância é um agente secreto britânico, né, que é o herói. Quer dizer, se isso também implica também uma relação da Inglaterra paternalista, né? Mas nós é que somos os pais dos Estados Unidos, apesar de reconhecendo esse poder dos Estados Unidos, como esse papel dos Estados Unidos como o agente principal na economia política internacional, mas, ao mesmo tempo, se tem esse elemento meio paternalista. Mas os Estados Unidos são filhos, né, da Inglaterra, alguma coisa assim, né? Mas isso foram só algumas colocações iniciais. Para iniciar o debate, eu lembro que vocês todos podem debater. Eu passo a palavra para a Raquel agora, para se ela tem algum comentário sobre alguma coisa que eu tenha falado, e depois eu peço à equipe que já vá olhando aqui o nosso chat, e as pessoas que quiserem tomar a palavra também podem, para ver as observações. Raquel, devolvo a palavra a você. Obrigada, Sussão. Bom, como eu falei, né, no início, o meu objeto de estudo não é o cinema em si, pesquisa, né? Então, eu tive acesso a algumas leituras e tal, mas eu tive uma dificuldade, por exemplo, de achar trabalhos no Brasil sobre o James Bond. Achei muita coisa lá fora, né? Tive uma certa dificuldade, e assim, eu achei principalmente trabalhos
voltado para essas questões geopolítica, política internacional, até porque foi o que eu foquei para a minha apresentação. Mas acredito que, sem dúvida, são essas questões que você apresentou são temas de estudo, até porque encontrei, sim, por exemplo, trabalhos que se voltam para... Posso até colocar aqui depois as referências, né? Para o vilão, para a construção do vilão, principalmente os russos, né? Trabalho sobre a construção das mulheres, né? Mas, assim, comentando, né, minhas impressões nos temas que você mencionou, né? Primeiro sobre as mudanças dos personagens, né? E você fez uma ótima colocação, né? Existem aspectos que se mantêm. Então, eu estava observando os cartazes, né, dos filmes. Achei somente um filme, que foi não sei se foi o Spectra, acho que foi o Spectra ou foi Skyfall, não lembro, foi um dos mais recentes, que não tem uma mulher na capa. Todos os outros têm uma mulher na capa, né? Então, ele sempre vai se apresentar ali, né, como esse indivíduo herói que resolve tudo, por mais que tenha essa ajuda, né, das forças norte-americanas por trás, como eu mencionei, mas no final ele que resolve, aquele self-made man, né, que é algo muito presente nos filmes norte-americanos, onde o herói, ele passa por uma dificuldade, mas no final ele se ergue. O indivíduo, né, essa valorização do indivíduo é muito presente nos filmes norte-americanos. Então, no final, o indivíduo ele consegue se reerguer e resolver. E o James Bond, ele é o indivíduo que tem todos esses aspectos, né, que o Assunção apresentou. E realmente você percebe uma maior humanização desse herói, né? Você vê o Sean Connery, ele quase não tem defeito, né? Ele é um cara carismático, ele é um cara sedutor, ele consegue, né, agradar todo mundo. E aí você vê já alguns mais recentes, como o Daniel Craig, ele tem muito essa imagem, né? Ele é um cara mais reservado. O Sean Connery, por exemplo, ele era extremamente carismático, né? E eu acho que isso está muito relacionado à própria ideia de que os Estados Unidos não são mais uma nação invencível, né? Você tinha ali na Guerra Fria, nos anos 60, os Estados Unidos estavam lutando a Primeira Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, né? Até os anos 70, e a Guerra do Vietnã, ela foi um choque, né? Foi um choque porque você tinha uma nação vitoriosa pós-Segunda Guerra Mundial, que se apresentava como invencível e que perdeu uma guerra, né, que foi televisionada para o mundo. O mundo viu os Estados Unidos perderem essa guerra. O mundo viu os Estados Unidos perderem a guerra politicamente falando, né, militarmente, né, politicamente falando, perderem a guerra do Iraque. E agora o mundo está vendo, mais uma vez, os Estados Unidos perderam a guerra que foi, né, no Afeganistão. Então, você percebe que essa imagem é presente também no filme, nos personagens. E como eu falei, o James Bond, por mais que ele seja britânico, ele é uma representação dos Estados Unidos, né? E aí aqui, voltando, né, a uma questão que o Assunção colocou, né, da relação paternalista com a Inglaterra, né? Porque, por mais que a IU Production seja britânica, a United Arts que financia o filme, ela que injeta dinheiro no filme, né? E ela é uma produtora norte-americana. Você tem a MGM, que é uma grande produtora norte-americana, que está distribuindo os filmes, né? Então, os Estados Unidos estão ali financiando aquele filme, né? Eles que estão colocando na rua. Então, o que eu vejo muito dessa relação Estados Unidos e Inglaterra é que nos filmes, essa relação de
de parceria, mas que os Estados Unidos acabam, no plano de fundo, se sobressaindo. São os mais poderosos. Então, eu vejo o James Bond mais como uma personificação do poder norte-americano do que do britânico de fato, né? Então, então você vê, né, essas mudanças que eu acredito que estejam muito mais relacionadas justamente à ideia de que os Estados Unidos já não são tão invencíveis assim como eles se apresentavam, principalmente pós-guerra do Vietnã, né? Então, já nos anos 80, você, por exemplo, percebe um James Bond, né, mais, vamos dizer assim, mais romântico, né, que tem um cuidado maior com as mulheres, tá entendendo? Então, aí aqui a gente já volta também para outra questão, que é o das mulheres, né? Como eu comentei, é assim, você vai assistir os primeiros filmes, você fica assim, principalmente nós mulheres ficamos assim, como assim, né? Isso era produzido, mas a mulher, ela era colocada basicamente como um objeto sexual para o James Bond. E quanto mais antigo o filme, menor a agência daquela mulher. Ela estava ali somente para servir o James Bond. Tanto que, onde ele chegava, ele já chegava tirando a roupa da mulher. Não tinha essa coisa de diálogo, não tinha essa de conversa, ele já chega tirando. Em alguns filmes, inclusive, ele bate nas mulheres. Não estou falando de bater em questão de briga, não. É porque a mulher mentiu e ele vai lá dar um tapa nela, né? Então, ela não tinha qualquer tipo de agência e, ao longo do tempo, essa imagem ela vai, né, se modificando. Ela continua sendo um objeto sexual do James Bond, né? No final, ele sempre acaba com a mulher. E é muito, né? Você vê os filmes, ele começa com uma mulher e termina com outra, né? É sempre assim, né? No final, dá sempre com alguma mulher. Então, você percebe que essa mulher, ela ainda é colocada ali como um objeto sexual para o James Bond, mas, com o passar do tempo, ele, né, a forma que ele trata as mulheres vai se modificando, e aí, a partir dos anos 80, você já tem um James Bond mais carinhoso, um James Bond mais atencioso, mais romântico, né? Algo que não tinha tanto nos primeiros filmes. E você percebe, né? As mulheres, elas vão ganhando um pouco mais de atuação. Então, ela é uma agente secreta, por exemplo, ela é uma cientista, então, mas óbvio que ele que no final sempre resolve tudo, né? Ele que está sempre salvando ela. Mas você vai observando essas mudanças. E tem trabalhos que eu posso colocar aqui no chat que vai justamente analisar essas mudanças da mulher e também do vilão, né? Como a Assunção comentou, né? O vilão, ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, você tem, como eu citei alguns, você tem o chinês, né? Você tem o negro, né? Tem um filme, qual é o... Não me lembro agora qual dos filmes, que um dos vilões é um gangster negro, né? E é o Live or Let's Die, né? Um dos vilões, ele é um gangster negro, né? E aí, acho que foi um dos filmes que mais me criou um incômodo em assistir, porque, assim, todos os filmes são racistas também, né? Isso aí não tem nenhuma novidade, como eu já até mencionei, né, em relação ao Terceiro Mundo, mas eu acho que esse me gerou um incômodo muito grande, porque o negro que aparece ali como o inimigo, né? E aí você tem aqui um contexto, por exemplo, de direitos civis, lutas pelos direitos civis. É um filme dos anos 70, né? Então, olha, os negros têm que ser aqui, né, controlados, temos que ter muito cuidado com eles. Então, você tem esses inimigos internos, você tem os inimigos externos, né? Principalmente o comunismo, né? Que pode ser representado na figura do chinês,
por exemplo, mas também pode ser representado na figura do soviético. E é muito interessante observar a figura do soviético, porque a Guerra Fria ela é muito mais complexa do que uma briga Estados Unidos e União Soviética. Você tem momentos de maior tensão e você tem momentos de relaxamento. E isso vai mudando ao longo dos filmes. Então, alguns filmes dos anos 60, né, por exemplo, From Russia with Love, que é um filme de 63, o russo ele é colocado aqui como um inimigo cruel, psicopata. Né? Então, e esse é um contexto de relações mais tensas entre Estados Unidos e União Soviética. Já nos anos 70, em The Spy Who Loved Me, que é de 77, né? O James Bond se relaciona com uma agente russa. E ele está trabalhando com a União Soviética, ele trabalha junto com a KGB contra um inimigo, um terrorista internacional. Porque o terrorismo também é uma coisa que aparece muito, né, nos filmes. E ele se relaciona com essa russa, essa espiã russa. E aqui, os anos 70, você está falando de um contexto da detente, né, que é a distensão, ou seja, uma relação mais amena entre Estados Unidos e União Soviética pelo controle de armas. Já nos anos 80, né, em filmes como o Octopus, por exemplo, que é de 83, você tem russos bons e russos maus, né? Então, olha, nem todos são tão ruins, mas esse já é um contexto de maior tensão entre ambos os países, né? O que alguns chamam de Segunda Guerra Fria. E aí também é interessante, né? Um outro filme que é o Daylights, que ele é de 87, que também o inimigo é um agente da KGB, mas também tem aqueles russos que são um pouquinho melhores, vamos dizer assim, né? E aparece o contexto da guerra do Afeganistão, né? O James Bond vai para o Afeganistão e ele trabalha lado a lado com os mujahidins. Lembrando que a CIA ajudou os mujahidins na luta contra a União Soviética na guerra do Afeganistão, né? Lá no filme do Rambo, acho que é o Rambo 3, o Rambo luta com os mujahidins. E o mujahidin, para alguns aqui devem saber, uma parte depois se transformou na Al-Qaeda. Então, tem esse passado aqui onde os Estados Unidos estão lutando lado a lado, inclusive a CIA lado a lado com essa resistência afegã, os mujahidins, contra a União Soviética. E isso aparece. Então, o inimigo, ele vai mudando, né, ao longo do tempo. Por mais que seja o comunismo o principal inimigo, né, ele vai se mudando. E é interessante que um dos trabalhos que eu li também, a autora, ela observa que mesmo pós-Guerra Fria, a Rússia, ela é sempre presente. Né? Ela está sempre presente, seja direto ou indiretamente. Então, até mesmo nos filmes mais recentes, o inimigo russo está sempre presente. Né? Então, e a forma estereotipada que esse russo ele aparece. Né? Então, é interessante a gente analisar isso. Eu não sei se eu respondi tudo. Deixa eu ver aqui. Sobre o terceiro mundo. Né? O terceiro, eu pelo menos, eu não observei muitas mudanças em relação a isso. Né? O terceiro mundo aparece lá, né? Pelo menos nos filmes que eu analisei para apresentar aqui para vocês, até os anos 80, né? Esse terceiro mundo, eles quase sempre aparece ali como um local exótico que está à espera da intervenção norte-americana. Porque se os Estados Unidos não intervir, algum megalomaníaco vai lá e vai fazer alguma coisa contra a raça humana, né? Então,
eu, pelo menos, não observei muito essa diferença em relação ao terceiro mundo. Né? No Brasil, por exemplo, aparece o Rio de Janeiro, claro, né, como sempre, tá no carnaval, tá todo mundo andando praticamente pelado na rua, né, em todo lugar, inclusive lá no Pão de Açúcar. Aí você, que rio é esse, né, que ele está apresentando para o mundo? Que é o rio que fecha, todo mundo andando nu, todo mundo só querendo saber de carnaval. Essa é a imagem que apresenta o terceiro mundo, né? Tinha mais alguma coisa sobre essa? Acho que não, né, Raquel? Não, eu acho que eu respondi tudo. E eu vi que o Vitor Hugo Pimentel, ele fez várias colocações ali. Eu queria perguntar ao Vitor se ele quer falar ou quer que a gente leia algumas colocações. Vitor, quer fazer os seus comentários? Ele fez vários comentários ali muito interessantes. Vitor está presente? Cadê o Vitor? Será que o Vitor já foi? Não, ainda está. O Vitor não pode falar, né? Tem alguém da nossa equipe que pode ler? Bom, eu vou ler a primeira colocação do Vitor. Ele fala assim: James Bond pode ser considerado um herói inglês? Steven Spielberg, um dos maiores cineastas, queria dirigir um filme de 007 na década de 70, mas não permitiram a ele. Apesar disso, Spielberg queria um filme ao estilo de James Bond. Dessa forma, em 1981, ele e George Lucas produziram o Indiana Jones, que de fato é considerado um herói americano. Há algumas semelhanças entre James Bond e Indiana Jones, como o fato de ambos serem aventureiros, com a experiência de atraentes, de utilizarem a violência para resolverem os problemas, de serem heróis contra os vilões do terceiro mundo e etc. A diferença é que um é americano e o outro é inglês, além do primeiro ser arqueólogo e o segundo espião. Spielberg admitiu que Indiana Jones foi inspirado em James Bond. Lembrando, ambos os filmes foram produzidos na Guerra Fria e vão de encontro com o que você, Raquel, explicou sobre a relação entre EUA e Inglaterra. A pergunta é: James Bond pode ser considerado um herói inglês, semelhante ao Indiana Jones, um herói americano? Bom, depois ele faz outra colocação, né? Mas essa aí já dá um pano para a manga. Realmente a gente tem essa relação aí entre o Indiana Jones, né? Como eles não conseguiram produzir o James Bond, e aí inventaram o Indiana Jones, que é outro herói interessante que também reúne algumas características, né, Raquel? Só que o Indiana Jones também vai lá no Hitler, chega a pegar né, no primeiro momento se confrontar com o Hitler lá no primeiro momento, né? Uhum. Também... O Spielberg ele fica mais lá na Segunda Guerra, né? Mas, Raquel, quer fazer algum comentário sobre essa primeira observação do Vitor? Sim, acho que primeiro a gente tem que se questionar, né? O que é que se considera como herói inglês e herói americano, né? Porque assim, o James Bond, né? Ele tem, né? Aquela áurea inglesa, vamos dizer assim, né? A imagem que nos é sempre apresentada, né, daquele cavalheiro elegante, mas eu vejo ele mais como um norte-americano, né? Porque ele, por mais que ele esteja servindo a rainha, né? Tem até um dos títulos do filme é esse. Ele está defendendo valores norte-americanos,
né? Então, ele defende o luxo, é um cara que adora o luxo, né? O dinheiro. Então, você sempre vê que ele tá sempre em locais muito luxuosos. Ele sempre... Aí tem aquela ideia, né? Que tá sempre se vestido, tá muito bem vestido, e aí a gente pode se questionar, isso é inglês ou norte-americano? Ou será que tem muito mais semelhanças do que diferenças, né? Mas eu vejo ele principalmente como um herói americano, porque ele, primeiro que ele está sempre salvando os Estados Unidos, né? Como eu mencionei. Dificilmente ele está salvando a Inglaterra. Dificilmente a Inglaterra está sob ataque, né? Geralmente é os Estados Unidos que estão sob ataque. Segundo, a defesa do indivíduo, né? Que é algo muito presente nos heróis norte-americanos, né? Então, o indivíduo self-made man, o indivíduo que resolve tudo sozinho, que ele enfrenta as adversidades que são colocadas e ele vai lá e resolve, né? Então, eu acho que talvez a gente pense a caracterização talvez seja inglesa, mas a atitude dele, né, e os seus objetivos são norte-americanos, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que se perguntar o que é esse herói inglês, né? É o herói que está a serviço do Império? Se for o herói que está a serviço do Império, ele não é. Ele não está ali a serviço do Império Britânico, ele está a serviço do Império Norte-Americano. Ele não está ali a serviço para salvar colônias, né? Ele está ali para salvar os interesses norte-americanos, né? Então, eu pelo menos vejo ele mais como um herói norte-americano do que britânico, nos filmes, no caso, né? Do que britânico. Raquel, eu também, depois o Vitor faz uma outra pergunta. Eu também pensei alguma coisa sobre isso, mas eu vou ler e aí você responde. Ele faz o seguinte, não sei se você conhece, mas James Bond seria um herdeiro de Hercule Poirot, um detetive criado pela escritora inglesa Agatha Christie. Christie escreveu seus livros no contexto do imperialismo inglês da Primeira e Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, semelhante ao escritor Ian Fleming. Ou seja, ambos estão ligados à espionagem, sendo um espião e o outro detetive. Análise histórica. James Bond está ligado à imagem do imperialismo inglês, com algumas cenas se passando na África e com a manutenção dos estereótipos nas populações africanas. Eu só queria fazer eu vou passar para a Raquel, mas me chama a atenção entre essas duas figuras, eu quero acrescentar isso para ver se a Raquel concorda ou não, que eu acho que são duas figuras diferentes, né? O James Bond e o Poirot, porque um é um homem de ação e o outro é um homem de investigação, né? Que o Poirot, ele não luta, né? Dificilmente, ele nem tem as características físicas para isso. Ele resolve tudo, né? Investigando, né? Ele confronta as pessoas discursivamente, as habilidades dele são nessa área, né? Enquanto que o James Bond, eu acho que ele também tem um elemento de investigação, mas eu acho que o principal nele são os elementos de ação, né? A princípio me parece que tem essa divisão entre dois personagens, porque o Poirot ele faz parte de toda uma linhagem que já vem lá do Sherlock Holmes, né? E depois tem toda uma linhagem de investigadores, do qual o Poirot é um dos personagens centrais. E tem uma segunda linhagem que são dos agentes mais ligados a essa esfera da ação. A princípio, me parece isso. O que você acha sobre a questão, Raquel? Eu concordo. Eu acho que tem essa diferença realmente, né? Eu acho que o Poirot, ele está mais ligado mesmo está mais semelhante ao Sherlock Holmes, né? O James Bond, pelo menos nos filmes, não tem essa preocupação investigativa, né? Ele está ali para destruir, né? À toa que ele tem licença para matar,
né? Que é algo também muito significativo, porque o que diferencia ele do vilão, que ambos matam, ambos usam da violência, mas ele não é um assassino como vilão, porque ele tem licença para matar. Acho que isso é muito significativo. Então, todo o tempo no filme fala 007, licença para matar, né? Então, olha, eu posso, o outro não, porque eu estou agindo em prol a um bem maior, né? Um pouco essa ideia. Então, o James Bond do filme, ele é isso, um cara de ação, ele não é um cara muito de investigar, colher pistas, tem toda aquela toda a narrativa, né, para descobrir quais são as intenções do vilão, mas geralmente é o vilão que diz qual é o plano no final, né? Ele não descobre sozinho, ele não vai lá que nem o detetive que vai juntando peças, né? Pelo contrário, ele no final ele ainda mesmo sem saber, ele só sabe o seguinte: aquele cara está planejando algo e eu tenho que impedir. Aí no final, geralmente ele é capturado, aí o vilão conta qual é o plano. Aí vem um momento do Self-Made Man que ele vai lá, consegue se soltar e resolve. Mata todo mundo. Pronto, resolveu. Né? Então ele não é um cara muito de investigação, então acho que tem muito essa diferença. Isso estou falando no filme. Se você for pensar, a literatura já é outro objeto de investigação, né? Porque o Ian Fleming, ele vai escrever justamente nesse contexto aí de queda do Império Britânico, né? Então ele escreve ali um personagem que aí acho que talvez dialogue um pouco com a outra pergunta, né? Que tipo, aquele Ian Fleming ou aquele James Bond da literatura seja mais o herói inglês do que dos filmes, né? Porque ele está ali escrevendo num contexto de queda do Império Britânico, né? Mas é óbvio que também a gente tem que ter muito cuidado que essa queda não foi automática, acabou a guerra, acabou o Império. Não. Tanto que vão se desenrolar ao longo do século XX, várias revoluções ao longo do século XX, né? Não é algo também automático. Então, o Ian Fleming escreve sobre o James Bond ali, nesse contexto de legitimar o Império Britânico, né? E aí você já tem esse outro contexto que é bem diferente dos filmes, né? Então, acho que isso é importante. Mas tem um autor chamado Jeremy Black, né? Vou até mandar aqui a referência no chat para vocês, que ele vai falar um pouco sobre isso, né? De como existem essas diferenças da literatura para o filme e que ele faz um diálogo com alguns outros romances, né? Faz um diálogo, inclusive, com o trabalho da Agatha Christie. Então, acho que vale a pena essa leitura, mas eu vejo, pelo menos nos filmes, muita diferença entre ambos, né? Acho que o Perrault está justamente mais para um Sherlock Holmes do que o James Bond. Eu também até acrescentei ali que o Batman, eu acho que tenta unir um pouco essas duas linhagens, né? Do homem de ação, que o Batman é uma figura de ação, né? Aquele personagem. Mas, ao mesmo tempo, o Batman já tem os elementos, né, de investigar, né? Eu acho que ele tenta trazer um pouco essa outra linhagem dos investigadores, né? Apesar de, no final das contas, ele é também uma pessoa de ação, né? Mas é interessante a gente notar isso e essas interpenetrações entre essas duas figuras do agente. O agente envolve essas duas linhagens possíveis e as interpenetrações entre elas, né? O agente que age, que corre riscos, por exemplo, né? E o agente que investiga. E as duas coisas juntas, né? E tem esse outro agente que também aparece muito no cinema, essa terceira linhagem, que é o agente que se infiltra, né? E que aí vai dar no agente duplo, que também tem, né? A Mata Hari e outros, né? toda uma outra linhagem.
Mas é bem interessante, né? Como que tem essas várias linhagens diferentes dos agentes, né? Bom, eu acredito... Inclusive, só rapidinho, inclusive tem uma matéria que eu vi há um tempo atrás, da BBC, que fala, né, que o Serviço Secreto Britânico, eles, né, quando eles querem recrutar alguém, eles não estão buscando um James Bond. É completamente diferente. O agente não é um tipo de James Bond, pelo contrário. James Bond, ele é um cara que, primeiro, onde ele chega, ele diz para todo mundo que ele é agente secreto. Né? Isso. Tipo, não faz sentido isso, né? Ele diz para todo mundo qual é o nome dele, ele diz para todo mundo que ele é um agente secreto, ele não é nem um pouco discreto, né? E assim, ele é até observador, né? Mas ele não é nem um pouco discreto. Onde ele chega, ele chama atenção. Que tipo de agente secreto é esse? Que você, onde chega, você chama atenção. Né? Mas se você, por exemplo, chega num país, principalmente os países do terceiro mundo que são apresentados no filme, ele chega vestido de britânico. E o que o agente secreto tem que fazer é se misturar na multidão. E ele não, ele chega lá se distinguindo, olha, eu sou britânico. E ele não fala a língua local, ele não se veste localmente, e quando se veste é cheio de estereótipos, né? Então, não é uma pessoa que se mistura ali no meio. É bem diferente, né? E tem também, eu agora estava pensando, agora que você estava falando também, tem uma outra linhagem que são os agentes reais, né? Os agentes secretos ligados à CIA, e inclusive infiltrados em outros países, e até no Brasil. Então a gente tem aí rumores que algumas figuras da nossa política, ou entre juízes, por exemplo, sejam agentes da CIA que recebam salário da CIA, né? Até ex-presidente, né? Como era falar até do Temer, né? Que parece que o Wikileaks andou investigando as folhas de pagamento da CIA, encontrou lá alguns brasileiros aí ligados à política aí, figuras, ou seja, não tem nada a ver nem com, né, com investigador, nem com homem de ação e nem com os projetos idealizados de agentes secretos, são figuras até, né, desprezíveis, né? Exatamente. E essas operações de ações, existem operações secretas, existem. Então, tem muitos agentes que são mandados para assassinar políticos, por exemplo, também de países mais pobres. Mas a inteligência é muito mais complexa do que isso. Então, você tem justamente essas pessoas que você compra aquelas pessoas para conseguir informações ou para realizar algum tipo de política, né? Ou então você tem outras formas de conseguir informação, como, por exemplo, né, quando eles estavam grampeando o telefone da Dilma. Eles não precisam mandar alguém para poder espionar. Tem toda uma tecnologia que eles podem fazer isso, eles podem espionar a gente aqui a qualquer momento. Então, existe toda uma tecnologia por trás que torna esse agente que vai lá coletar informação, acaba se tornando, né, menos usado. Bom, Raquel, eu não sei se a gente cobriu todas as observações que estavam no chat. Eu acho que sim, né? Ou se alguém mais quer fazer alguma palavra, ainda temos tempo para isso, mas já estamos nos aproximando do nosso horizonte, que geralmente a gente marca esse 16 horas, né? Então, se não tiver ninguém mais para fazer algum outro comentário, eu também já queria me aproximar, que nesse momento a gente faz a nossa fala final, né? Mas ainda tem uma... Não, é só informação da Raquel mesmo. Ou seja, e eu vou passar a palavra daqui a pouco para a Raquel, para ela fazer a sua fala final, e também a nossa equipe para fazer algum comentário sobre a lista. Mas eu, de minha parte, queria agradecer muito a Raquel Anne, que está sempre aqui interagindo com as nossas séries, né? E agora foi na série Cinema História, e ano que vem ela já vai voltar novamente, espero, né? Ou seja, foi muito interessante e é um tema realmente que sempre desperta o interesse nas pessoas.
eu queria, nesse momento também, lembrar que a gente está aqui, né, numa série chamada Cinema História, que tem acontecido, nesse semestre, ela está acontecendo sempre às sextas-feiras, de 15 em 15 dias. Então, daqui a 15 dias, provavelmente a gente tem outra. Eu, no momento, não estou me lembrando de quem é o convidado daqui a 15 dias. Mas, assim como a gente tem a outra série que ocorre às quintas-feiras, chamada Teses em Debates, inclusive a Raquel também participou dela, que também ocorre de 15 em 15 dias. Essas séries elas são muito importantes para o nosso laboratório, LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na UFRJ, Universidade Rural, mas cujos membros são do país inteiro. E essas séries são muito importantes porque elas tentam aí suprir esse diálogo entre a universidade, o que se faz na universidade e o seu lado externo, a sociedade que a envolve e que pode se beneficiar desses trabalhos, e também, como eu coloquei no início, a gente tenta construir uma grande universidade virtual. Então, tem pessoas aqui das diversas universidades do país, ou participando aqui online nas nossas séries, ou que vão nos ler posteriormente. E eu também quero lembrar que quem estiver interessado em participar do laboratório LAPET, basta enviar um e-mail para o e-mail que vai ser colocado pela nossa equipe, dizer que quer participar oficialmente do nosso laboratório, dar um nome completo, CPF, link do currículo Lattes. Com isso, a gente pode inserir vocês oficialmente no laboratório através do DGP, do Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq. E as pessoas vão poder, inclusive, participar também, fazendo conferência e assim por diante, né? E recebendo mais informes e colocando no seu currículo que faz parte do laboratório. Então, nesse momento, eu também eu agradeço a Raquel, eu vou passar a palavra a ela para as suas palavras finais, e depois da Raquel, eu peço que a nossa equipe ainda tome a palavra para dar algum recado importante. Inclusive, é importante para receber o certificado que as pessoas assinem a lista que já foi colocado o link pela Milena. Raquel, eu te agradeço muito e nesse momento eu passo a você para as suas palavras finais. Obrigada, Assunção. Obrigada ao grupo, o LAPET. Obrigada também a todos aqui e a todas, né, que estão assistindo, compareceram, né? Para mim é um momento muito rico e, sim, gostaria de participar de outras atividades, né? Estamos aí, que realmente é um momento muito, muito enriquecedor aqui para a gente nesses debates, né? E é isso, né? Obrigada, para mim foi um prazer. Até a próxima. Alguém da equipe tem algum recado prático, concreto? Não, professor, o senhor já passou todos os recados, é só mesmo ficar atento, né, às palestras das nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando lá no Facebook também, a lista também de formulários já foi passada, e agradeço também a professora Raquel, que é sempre bom ouvir ela, a gente que foi aluno dela, é bom de novo retornar esses contatos. Perfeito. Então, eu agradeço a presença de todos os que interagiram agora conosco aqui, assistindo e também participando do debate, e a todos que estão nos assistindo através das gravações que vão ficar aí nas nossas redes sociais, no nosso canal de YouTube, no site dos nossos laboratórios. Agradeço a vocês também que vão assistir a essa palestra no futuro, e nesse momento a gente vai finalizar a gravação. E agradeço mais uma vez a professora Raquel Ana. Obrigado. Tá.